Engraçado, né? As mulheres sempre foram acostumadas aos homens moverem mares e fundos por elas, eles correram atrás delas por tanto tempo, né? Foram humilhados, tomaram tocos, tomaram foras, né? Foram, passaram por chantagem, joguinhos emocionais. Elas adoram, né? Fazer joguinhos. Finge que tá afim, o cara chega, ela pega e rejeita o cara, tira o cara, humilha o cara na frente de todo mundo, das amigas, né? Dos amigos do cara e tudo mais. Então, assim, as mulheres sempre tiveram o poder do sim ou do não nas mãos. Elas sempre foram as que decidiam. O cara, ele agia, ele tomava frente, e aí a mulher que decidia se ia ou não ia. Aí o camarada, ele gastava dinheiro, gastava energia, né? Ele bancava a menina, ele pagava a conta sempre, porque é normal, né? Normal o homem pagar a conta, era normal. Hoje em dia as coisas mudaram mais, mas ainda assim é normal, é considerado normal. E os homens sempre eles exerceram um papel muito mais árduo, muito mais difícil do que as mulheres. O único problema que as mulheres enfrentavam era quando elas engravidavam. Aí é foda. Aí o processo da gravidez, né? A mulher ela engravida, ela sofre no processo da gravidez, ela sofre para parir, para dar luz, ela sofre para criar esse bebê, se for ela quem for a mãe, né, que vai criar, porque a maioria também leva para as avós, né, para os avós cuidarem. E muitas das vezes engravidam de boys lixos, né, que metem o pé na bunda delas depois e não paga pensão e também não dá nada para eles, porque a maioria são vagabundos. E os vagabundos têm vez, né, na cabeça delas. Resumindo, cara, os homens, eles sempre foram os caçadores, né? Os que faziam e acontecia, né? Os caras desbravadores, né? Mas isso acabou, mudou. O feminismo chegou para lacrar tudo, para escandalizar os caras, para esculachar com os caras, e de que eles não poderiam mais exercer o seu papel de homem, e de que os direitos deveriam ser iguais, e que as mulheres também queriam exercer os seus direitos, né? Queriam exercer as suas vontades, os seus desejos, e que elas podiam também tomar a iniciativa, tomar frente, dominar o relacionamento, né? Tomar a frente, tomar o controle do relacionamento. Porque antigamente esse era o papel do homem, mas a mulher também poderia exercer esse papel. Só que foi um tiro que saiu pela culatra, porque as mulheres não estão preparadas para essa conversa. Elas não estão prontas para lidar com o papel do homem. O homem esse, por sinal, que sempre exerceu papéis de poder e domínio na sociedade, de liderança, foram sempre os provedores, sempre os governantes. Mas as mulheres não estão preparadas para essa conversa. Só que elas achavam que ia ser fácil exercer o papel do homem, né? O papel do cara que toma a iniciativa, o cara que tem as ideias, o cara que cria, o criador, o construtor, né? Tudo que existe na Terra, cara, todas as construções, os prédios, né? A civilização, saneamento básico, né? O conforto que os homens criaram para abastecer as mulheres com conforto, com luxo, alimentação, né? Água potável, energia, né? Então, assim, os homens, eles criaram tudo, velho. Eles criaram toda essa complexidade para simplesmente as mulheres poderem ter o conforto de gerar eles, para que eles continuassem a produzir, para que o mundo fosse mundo, para que a economia girasse, para que o mundo não parasse de evoluir, não parasse de se construir. Portanto, é óbvio que as mulheres, elas tiveram um papel fundamental, fundamental. Se não fosse as mulheres, nós não estaríamos aqui. Mas, se não fosse os homens, nós não estaremos aqui. Porque você acha que quando a sua mãe engravidou do seu pai, você acha que foi a sua mãe que convenceu o seu pai a engravidar ela? Você acha que a sua mãe chegou no seu pai e ó, labiou no pé do ouvido dela lá para poder convencer ela a, melhor dizendo, para poder convencer, é isso mesmo, né? Para poder convencer ela para ele. Você acha que a sua mãe chegou no ouvido do seu pai lá e falou assim: "Ô amor, vamos fazer amor, faz amor comigo", assim, do nada, eu tô falando do nada, o primeiro encontro, a primeira conquista. É claro que depois que a mulher
tem um relacionamento duradouro com o camarada, ela pega ali a intimidade, a liberdade, aí ela vai chamar, é normal. Mas eu falo o início, tomar a iniciativa inicial, chegar, conquistar. Você acha que o início de tudo, para que eles se conhecessem, você acha que foi papel da sua mãe ou do seu pai conseguir chegar até o ponto da sua mãe engravidar? Você acha que ela pediu para ele engravidar ela? Você acha que foi ela que conquistou ele ou ele que conquistou ela? A resposta você deixa aí nos comentários. Então o que eu quero dizer, cara, é isso. Acontece que o homem cansou. O homem cansou de passar perrengue, o homem cansou de bancar, o homem cansou de tomar iniciativa, o homem cansou de dar a cara a tapa, o homem cansou de correr risco, o homem cansou de ser humilhado, cansou de cair em joguinhos, de ser manipulado, da mulher fingir interesse e depois repudiar o cara, depois rejeitar o cara. Ela dá expectativa de sexo pro cara, sabendo que é tudo que o cara mais quer, que é sexo, é tudo que o coitado quer. O coitado vive para isso na vida, tudo que ele faz na vida está associado à possibilidade de transar, melhor dizendo, de fazer amor com as mulheres, né, para ficar mais formal. Só que eles passaram por tantos perrengues, é tão burocrático, foi uma burocracia tão grande, uma dor de cabeça, um gasto energético, um gasto de dinheiro, um gasto mental, psicológico tão grande que eles cansaram. Eles não mais estão se esforçando para isso. Aí tem toda a problemática da pornografia, que muitos homens não vê como um problema, mas também como uma solução de alívio, porque os caras precisam gozar. Imagina se não fosse a pornografia. Imagina se o cara não pudesse se masturbar. Como que ele ia fazer para ele liberar aquela energia sexual que é extremamente poderosa, que ela tem um poder de explodir o camarada? Então, meu amigo, acontece que surgiram opções, surgiram alternativas com o passar do tempo e com a evolução, que fizeram com que os homens tivessem mais opções de descarregar, de que eles não mais precisassem necessariamente correr atrás de mulher e passar por todos os processos extremamente chatos, cansativos, desgastantes. Eles simplesmente tiveram alternativas à sua disposição, tanto homens quanto mulheres também. Aí depois surgiu as mulheres do job, as mulheres de programa, que depois não, né? Isso aí já tem muito tempo, há muitas gerações que existe isso aí, né? Isso não é novo. Só que acontece que evoluiu, né? Aí chegou a internet, que facilitou também muita coisa, né? Um camarada ali que ele é famoso, ele é um shed, ele é um cara destacado em sua rede social, ele consegue de maneira relativamente fácil descolar encontros casuais, descolar leitadas. Mas chegou-se um tempo que os homens, segundo elas, ficaram frouxos porque na cabeça delas eles têm muitas mulheres fácil, de forma fácil. Mas não é exatamente isso. As mulheres não estão fáceis, as mulheres nunca foram fáceis. Na minha opinião, dessa geração, 2020 para cá, vamos colocar aí, cara, 2018, 2015 para cá, que as mulheres começaram a ficar cada vez mais tóxicas, cada vez mais lacradoras, egocêntricas, narcisistas. Acontece que desses tempos para cá, no meu ponto de vista, as mulheres ficaram cada vez mais complicadas, mais chatas e mais burocráticas de lidar com elas, para caras medianos. Agora, para caras hiper megas destacados, as mulheres, elas são 80% à disposição para 20% desses homens hiper megas destacados. E aí elas começaram a se jogar nos braços da minoria dos caras, e a maioria dos caras, eles têm escassez de mulher, eles não têm acesso à mulher. E os caras mais destacados, os caras ricos, que têm dinheiro, de status, eles têm uma abundância de mulher tão grande que eles não dão conta. O saco desses caras só anda murcho, porque eles não dão conta de fato, alimentar todas essas mulheres. E aí, muitas outras mulheres acabaram, as mulheres medianas também, né, não tão destacadas, porque a mulher, na verdade, ela não precisa ser destacada, ela só precisa ser mulher. Se for bonita e gostosa, automaticamente ela vai ser destacada, basta ter uma rede social.
Mas acontece que muitas ficaram encalhadas porque os caras hiper megas destacados, eles são a minoria. Logo, eles não dão conta de tanta mulher. Elas se jogam para eles, só que eles, como não dão contas de atender todas, eles deixam muitas chupando o dedo. E essas que ficam chupando o dedo, geralmente é as que ficam encalhadas, que ficam indo aí pra internet reclamando de que homem não chega, que homem é frouxo, que é aquilo, aquele outro, que os homens viraram mulherzinhas. Ou seja, a conta chegou. Agora vocês se viram, entendeu? Os homens começaram a se valorizar. Eles agora têm possibilidades, né? Eles podem se transformar em celibatos voluntários, se quiserem. Eles podem simplesmente bater uma vendo um vídeo, ou então sem ver, simplesmente deixa acumular e vai lá e rapidinho ali ele libera ali, entendeu? Quando ele tiver vontade, sem a necessidade de ter que ver pornografia, que não seria o recomendado, não é saudável, né, para sua saúde, para o seu bem-estar, né, para sua energia. Isso não faz bem se transformar em um vício, mas não deixa de ser uma opção. Imagina se não houvesse a pornografia e se os homens não soubessem nem o que é um tabaco. Aqueles homens virgens que nunca viram um tabaco na vida. Porque dependendo da percepção do cara, após ele ver, ele vai entender de que, pô, não é isso tudo. Eu não preciso ficar tão idiotizado, tão desesperado por buscar isso, porque não é isso tudo. Não é tão bom assim, sabe? Então tem vários tipos de formas de pensar e de perceber essa situação. Mas acontece que existem também as mulheres do job, né? Que o cara simplesmente, se ele quiser, uma por mês ou duas por mês, ele pode. É claro que não é o que eu recomendo também, porque mulheres do job, na minha opinião, são uma praga, são um problema. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Toda vez eu falo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas ainda não deu para fazer. Eu estou programando esse vídeo aqui na minha mente ainda, como que eu vou fazer. Mas é uma opção, cara. Não deixa de ser uma opção. Ou seja, com as opções que tem hoje, os homens não precisam mais, e tem as redes sociais também, que eu esqueci de citar aqui, né? Cara, se ele for um cara bem destacado em sua rede social, ele simplesmente flerta mulheres ali através da rede social e manda mensagem pra mulher, chama pra sair, se ela quiser bem, se não quiser amém, se responder bem, se falar que sim bem, se não amém, o cara parte pra outra. Tem várias opções de mulheres em rede social. Então a internet ela chegou para facilitar nesse aspecto. Só que é uma facilidade que, em contrapartida, causou um efeito colateral muito grande em muitas mulheres. Muitas mulheres estão completamente desesperadas porque os homens não mais, eles assumem e eles exercem o seu papel de macho. E elas reclamam de que cadê os homens héteros? E falam que não existe mais homem nessa geração. Sendo que elas nunca vão entender o que é ser um homem, porque elas não são um homem de fato. E um homem também nunca vai entender o que é ser mulher. Mas, no mínimo, ser mulher, no meu ponto de vista, deve ser um tanto quanto engraçado. É o mínimo que deve ser, né? Engraçado. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Esse vídeo chegou ao fim. Forte abraço.